Bom, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu 2 processos contra o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. As ações tramitam no Conselho Nacional do Ministério Público e seriam julgadas hoje. O procurador é acusado de usar a Operação Lava Jato para promoção pessoal. E o procurador Deltan Dallagnol falou com exclusividade aqui para a CNN e nós vamos acompanhar um trecho. Eu vejo que existe uma grande reação hoje à Lava Jato, ao trabalho que ela fez. Vejo que existem pressões de setores políticos para a punição de agentes públicos que trabalham no caso. A gente precisa assegurar a autonomia das instituições e dos agentes públicos para fazerem seu trabalho sem receio de retaliações injustificadas. Nós jamais sequer tivemos processos disciplinares instaurados por nossa atuação em investigações e processos. Isso quer dizer que a Lava Jato nunca errou, que nunca houve equívocos? Não quer dizer isso. Equívocos são naturais a toda atividade humana. Agora, a questão vai muito para além de Deltan. A questão é, existirá um ambiente para que agentes públicos possam fazer cumprir a lei contra poderosos sem medo de retaliação? Essa é a questão. Bom, Alexandre, pelo que a gente ouviu aí, o procurador Deltan Dallagnol disse que a questão não é Deltan abusos, é Lava Jato contra poderosos. É isso na sua avaliação, Alexandre? Mais ou menos, mas antes queria fazer uma ressalva, Colombo. O Magalhães Pinto falou isso para mim, pode ter falado para outros também em outras ocasiões, né? Talvez possa ser um chavão dele. Eu lembro que eu pedi para o cinegrafista depois dar um close nas nuvens para a gente fazer a edição. Mas vamos lá com Deltan Dallagnol. Tem muita gente que está na fila, né? E a fila anda, né? Que acha que enfraquecendo a Lava Jato, acha que enfraquecendo o Deltan ou tirando o Deltan de lá, vai enfraquecer as investigações e aí as investigações não terão fôlego para chegar em quem está no fim da fila, esperando já alguns anos de noites mal dormidas. Né? Engana-se. É uma questão mais focada na personalidade, no temperamento do procurador Deltan Dallagnol. Né? E essa vontade... Tem muita gente que chama de voluntarismo, né? De tornar a Lava Jato de Curitiba uma espécie de autarquia, né? Com essa autonomia de que o Sidney falou, está na Constituição, mas é a autonomia do Ministério Público como um todo. E dentro da autonomia há hierarquia. Né? O chefe, o Procurador-Geral da República é o chefe. Né? Então, o que estava em jogo aí foram 2 queixas, uma de 2 senadores, da senadora Cátia Abreu, do Renan Calheiros, né, que iam ser examinadas hoje, votadas hoje pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e o Supremo trancou isso, aceitando a alegação de que não houve a suficiente manifestação da defesa de Deltan Dallagnol. O que eles pretendem é tirar Deltan da Lava Jato e seu voluntarismo e deixá-lo como uma espécie de adido da Procuradoria-Geral da República. E eu disse, enganam-se os que pensam que vão enfraquecer a Lava Jato, porque, ao contrário, né, o espírito que se sente é que isso reforça a Lava Jato, isso dá mais gana, né, dá mais energia, dá mais estamina, né, põe mais energia no sangue da Lava Jato para ir até o fim de suas investigações, até que não haja mais nenhum corrupto lá de trás que venha a ser processado. Agora, lá na outra ponta, é bom lembrar, né, tem que haver a execução. Não adianta pegar as pessoas se não há execução, se depois ninguém cumpre pena. Né? Tem gente cumprindo pena, sim. Né? Mas vai e volta, é prisão domiciliar, é tornozeleira, né? São milhões, bilhões envolvidos, né? Do dinheiro que poderia estar em outros lugares, poderia estar na Petrobras, né? Poderia estar em hospitais num momento desses, poderia estar em escolas que estão discutindo aí um ensino básico, como a gente ouviu há pouco do ministro da Educação. Então, tem que haver crime e castigo. Né? Senão, não haverá a lição do processo, não haverá consequência. Né? E continuará esse espírito da impunidade que tanto incomoda a nós, brasileiros, contribuintes, que pagamos os impostos e que não queremos ver impostos sendo usados para outros fins
que não sejam a prestação de bons serviços públicos. Colombo. Agora, Alexandre, houve um momento ali na Operação Lava Jato, naquele princípio da operação, né, 2015, 2016, quando tinha empresário, político importante indo para a cadeia, delação premiada, condução coercitiva, que qualquer reparo feito a um método da Operação Lava Jato era tido como se aquele que fez o reparo fosse alguém favorável à corrupção, né? E eu me lembro de, naquele período, ter participado de 2 entrevistas que me chamaram muito a atenção, com os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. E ali em 2015 e 2016, por exemplo, o ministro Marco Aurélio Mello falava, olha, é preciso olhar o que está acontecendo com essas prisões preventivas. Muita gente presa por muito tempo para, eventualmente, a obtenção de uma delação premiada. Você acha que esse panorama mudou hoje em dia, com essa discussão sobre o trabalho do procurador Dallagnol, por exemplo, a aprovação da Operação Lava Jato continua ou não sendo tão intensa e importante quanto foi no passado? Bom, a gente tem que entender que quando surgiu, né, como tudo que surge assim de repente, atrai atenção, atrai apoio ou repulsa, né, muito mais do que ao longo do tempo que vai transcorrendo esse mesmo processo, né? Aí se atenuam um pouco os ânimos em relação favoráveis ou contra em relação ao processo, né? Mas eu acho que continua assim a posição desses 2 ministros, por exemplo, esses 2 juízes do Supremo, sobre o devido processo legal, né? Sobre as prisões preventivas, né? Sobre a exposição das pessoas que estão sendo consideradas suspeitas. Eles, desde o início até hoje, têm se manifestado contrários a excessos, né? E o povo, né, naquele momento em que se viu roubado, né, queria, digamos, linchar, né, essas pessoas, né? Queria a exposição delas, queria vê-los de algema, ia para a rua para vaiar essas pessoas quando eram presas, né? É bom a gente lembrar disso, né? Hoje parece que a gente ficou mais acostumado com isso, mas isso não quer dizer que o povo não esteja furioso com a corrupção e queira a punição dos corruptos, os que se aproveitaram do dinheiro ilegal, né, para enriquecer. Eu acho que esse espírito da Lava Jato continua no combate à corrupção, seja lá onde for, em Curitiba ou em qualquer outro ponto do país.